Vamos ver, né? Isso. Não está dando certo. Me convida, Luiz, agora. Me manda a solicitação. Me manda a solicitação, Luiz. Ok. Então vamos aguardar aqui o Luiz. Vamos ver se vai. É, tá dando erro, Luiz. Eu acredito que seja aí com você. Vamos ver, vamos esperar. Enquanto isso, assim, hoje a gente vai ter um tema bem legal. Vamos ver se o Luiz vai conseguir entrar para a gente começar. Tenta entrar, Luiz, e me chama. E aí hoje o tema é sobre psicomotricidade, então assim vai ser um tema bem legal. E espero que o Luiz consiga entrar para a gente poder dar continuidade. O Luiz, que é um cara assim bacana, que a gente está fazendo um trabalho bem interessante, né, Luiz, com o Pedrinho, e vamos ver se agora vai. Aleluia! Ê! Até que enfim, né, Luiz? Eu aqui. Foi, eu já estava preocupado aqui. Boa noite. Vamos Boa esperar noite. chegar aí de novo para a gente começar. Como é que tá, Luiz? É, vamos. Só, a câmera tá um pouco escura, mas vocês estão conseguindo me ver? Tá conseguindo me ver? Sim, sim. Ah, então tranquilo. Vamos mandar aviãozinho para todo mundo de novo. De novo, vamos de novo. Luciana, boa noite. Tá me escutando melhor, Fran? Tá perfeito. Tá perfeito? Então tá certo. Perfeito. Agora sim, boa noite, Isis, Cunha. Vizinha, minha amiga. Eu ainda não tô vendo ninguém, que eu tô só enviando o avião. É, se concentre aí. Eu já mandei para tudo que eu tenho que mandar. Poxa, rapaz, eu já mandei, mas mandei. Jaci! Já mandei também, já Ellington entrou aqui, tá? Poxa, pelo menos meus amigos estão todos aqui. Muito Deixa, eu- obrigado a todos vocês pelo carinho. deixa eu mandar Oi, aqui Fran. pra gente, né? Sim. Oi, Jesus. Deixa eu só tentar aqui uma coisa de novo. Fala alguma coisa, Fran. Oi, Agora sim, tá. tá Agora tá tranquilo? perfeito. Eu não tava te escutando muito bem, não. Agora tá perfeito. Michele chegou. Vamos começar, Luiz? Vamos, vamos que a gente já perdeu minutos Pouquinho. preciosos. É. Bom, vou falar um pouquinho do Luiz, né, que eu acredito que a maioria aí já conheça, mas Luiz é terapeuta, ele é educador físico, pós-graduado em neuropsicopedagogia e ainda é constelador, né, Luiz? E aí, Sim. o Luiz também tem um trabalho incrível com as crianças atípicas numa escola, né, municipal de Marechal Deodoro. E assim, eu tenho pouco tempo que a gente tem essa amizade, até porque o Luiz veio para acrescentar na roda, e é uma pessoa assim inspiradora, né? Porque eu sempre falo quando tem um
oportunidade de falar sobre ele, que ele é TDAH, né? E aí, para que é uma inspiração para muitas mães que às vezes quando recebe o diagnóstico do qualquer que seja, a gente sempre deixa, e agora, qual vai ser o futuro do nosso filho, né? E a gente vê uma pessoa como você que tem assim um futuro tão um futuro não, um presente tão bacana, né? Que já alcançou tantas coisas depois de ter passado por tantas coisas, por tantos julgamentos. Porque assim, eu lembro muito bem que ficou muito marcado você falando da sua história na primeira roda, né, que você participou, de que você foi alfabetizado correndo, que as pessoas não lhe convidavam para as festas, que não lhe convidavam para reuniões familiares, porque disse, não, vou convidar porque aquele menino é muito danado, derruba bolo. É. E Não, você na família até convidavam, mas já iam sabendo que eu ia destruir tudo. tudo, né? E aí você vê onde você chegou com essa trajetória tão linda, tão cheia de histórias. Sua mãe, que naquela época já era difícil, né, de se chegar a um diagnóstico, não existia essa questão do diagnóstico, era tido como um menino travesso e ponto final, né? E aí você chegou nessa trajetória tão linda, que tem um trabalho tão incrível com crianças especiais. E hoje o tema, assim, também é muito bacana. Eu estou conhecendo um pouco mais sobre, né? Porque você agora, além de estar na roda, chegou agora para também ajudar um pouco o Pedrinho, né? Que a gente já É, comentou isso. E eu, assim, fiquei encantada pelo seu trabalho, pela forma como você trabalha, como você enxerga não só a questão da criança que está ali fazendo a terapia, como, né? Fazendo aquelas atividades todas que você prepara com tanto carinho, mas também o olhar que você vê da gente, né, pais, como a gente se comporta, como é que a gente poderia se comportar, como é que você poderia fazer dessa forma, que eu acho que esse caminho é mais legal. Então, assim, eu fiquei muito encantada pelo seu trabalho. E vamos começar, né, Luiz? Que eu já acho que já falei um pouco demais. Vou dar um espaço mais para você, não, né? Então, vamos falar com esse tema tão bacana, tão atual e tão importante, né, para as crianças. Então, assim, eu estou aqui com minha cola, viu? Eu vou perguntar, então, assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a psicomotricidade e a sua colaboração no processo do desenvolvimento e aprendizagem. E quais os seus objetivos? tá. Essa, E é prazer que também eu sei que muita gente ele conhece, mas se você quiser falar um pouquinho mais de você. não, só fazer o seguinte, que eu tô terminando a pós-graduação. Então eu ainda não sou um neuropsicopedagogo e eu tô terminando também a pós-graduação em psicomotricidade, porque apesar de ser uma ferramenta que eu já uso há anos, eu senti a necessidade de formalizar, sabe? De ter aquele papelzinho, porque quando perguntarem você apresenta o crachá e aí infelizmente as coisas ainda funcionam assim. Bernadette tá aí, Maria Jeanette, minha sogra, ó, amo a senhora sabe, né? Todo mundo que fala da sogra assim, tá vendo? Mas é isso. Ó, a psicomotricidade, ela nasceu como um ramo da medicina. E ela, apesar de hoje estar sendo, parece que agora enxergaram a psicomotricidade, mas ela tem mais de 100 anos. Então o que acontece? Ela foi sendo estudada ao longo do tempo e mais profissões foram demonstrando interesse em áreas afins da psicomotricidade. Então ela hoje não é só, ela hoje eu acho que tirando a parte de pesquisa, os médicos usam muito pouco, pelo menos na minha experiência, eu tenho visto muito pouco, tá? Mas pedagogos, psicopedagogos, professores de uma maneira geral, fisioterapeutas, TOs, fonos e educadores físicos usam muito a psicomotricidade agora com abordagens adaptadas, né? Porque um físico vai usar dentro de um contexto e eu, educador físico, vou usar dentro de outro. O psicólogo vai usar dentro de outro contexto, mas a ferramenta é a mesma, tá? E falando de aprendizagem, eu acho que essa vai ser a minha resposta mais longa de hoje, tá? Que aí eu vou ter que discorrer
Tudo seguinte, eu tô até com a minha colinha aqui também para não deixar esquecer nada. É o seguinte, a psicomotricidade ela trabalha com três coisas: afeto, a cognição, o intelecto e em movimento. Então, a psicomotricidade é a ciência que estuda o homem em movimento e as suas relações cognitivas e afetivas se manifestando dentro desse contexto. Então, a primeira forma de psicomotricidade que a gente pode enxergar comumente se diz que existe uma gravidez uterina, mas o nosso bebê, o filho, criança quando nasce, ela não nasce pronta. Então ela passa meses e anos para desenvolver as habilidades básicas, correr, saltar, pular, sentar. E isso é um processo que leva anos. Então a primeira parte da psicomotricidade são os movimentos inatos, as funções inatas. A criança está lá no chão, ela vai aprender a rolar, vai enxergar as mãos, vai aprender a pegar o toque, ela vai aprender depois a engatinhar, ela vai começar a tentar ficar em pé, depois ela vai andar, vai correr. Então tudo isso é inato do ser humano. O ser humano naturalmente, sem nenhum tipo de intervenção, aprende isso. Agora, óbvio que com velocidades diferentes, com adaptações diferentes, mas isso daí é uma coisa da nossa natureza. E depois começa as fases de aprendizagem um pouco mais técnica. Onde é que a gente consegue, e cultural? Onde é que a gente começa a enxergar isso? Por exemplo, o desfraude. O desfraude é um momento que ele vai aprender que culturalmente, socialmente, ali o troninho, ali o vaso, é lá onde vai fazer o xixi e o cocô. O que antes ele simplesmente deixava a vontade da natureza vir e ele fazia, ele vai aprender que existe um momento e que existe um lugar. Então, a partir daí, a gente já vai estar trabalhando as questões, o movimento, porque ele vai estar segurando o xixi, segurando o cocô, indo até o local, a afetividade, porque como ele vai se relacionar com isso, tem para crianças esse processo é um pouco mais delicado, outras aceitam muito rápido. Então, e o intelecto que ele vai desenvolver, começar a assimilar símbolos e códigos, mas eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. Mas ele vai aprender que existe uma conduta social e que ele tem que desenvolver determinados comportamentos. Ele vai assimilar banheiro, xixi, banheiro, cocô. Então ele está trabalhando com o afeto, com a cognição e com o movimento, porque ele voluntariamente decide segurar o xixi e ir até o banheiro, voluntariamente ele segura o cocô e vai até o banheiro. E passando daí, ele vai para o simbólico. Existem duas coisas, os instrumentos materiais e os simbólicos. Os instrumentos materiais são coisas que ele vai pegar, são objetos. E o simbólico é quando ele vai pegar uma caixa de fósforo ou uma caneta, ele vai levantar e vai pensar que é um avião, ele vai ficar fazendo a zoada do avião, do helicóptero. Então ele começa a imaginar e a dar significados diferentes para as coisas para o ambiente e para as coisas que ele tem à mão dentro do processo. Então ele, a partir disso, ele está desenvolvendo mais uma vez a cognição com a imaginação, a a afetividade de poder brincar sozinho, de poder até se ninar, quando a criança aprende a se ninar sozinha. Isso é um momento de que ela não precisa mais, ela acordou, ela está sozinha, mas ela não precisa ter medo. Então a afetividade dela vai sendo trabalhada. E a questão dos símbolos que eles aprendem. Quer ver uma coisa interessante? Hum, Você sabia que não se uma pessoa que tem pouca criatividade, tem dificuldade de aprender matemática. imagino. Sabe por quê? O X, eu falei isso na live das inteligências músicas. O X é uma abstração. Ele é uma incógnita. Ele é um símbolo. Então, se ele não aprendeu a imaginar, ele não percebe que o X representa algo que você só vai saber quando você terminar o cálculo. E aí, falando um pouquinho do Pedrinho que você falou,
Geralmente, quem é TEA, ele entende tudo literalmente, não é? As metáforas, as figuras de linguagem, eles aprendem que existem metáforas e figuras de linguagem, mas não decodificam automaticamente como pessoas que não são TEAs podem fazer. Eu E uma aí o vez que falei acontece? para ele assim, você é um gato, né? Da forma de bonito, né? E ele fez, eu não sou um gato, eu sou uma pessoa. Então, assim, é tudo muito, né? Então, essa interpretação do contexto, às vezes, não é tão óbvia para quem é TEA. E É, talvez, tá? Eu tô falando talvez entender o que seja o X na hora da matemática seja algo que ele vai precisar de um pouco mais de atenção. Porque ele vai olhar e vai dizer, não, isso é um X. Não, mas isso não é o X. O X é o que a gente quer achar, é o igual a. Ele não, é um X. Eu aprendi no alfabeto é X. E aí ele vai construir o simbólico dele para entender que aquele X representa outra coisa. Mas isso é muito interessante, porque pessoas que têm pouca imaginação geralmente tendem a ter dificuldade em matemática, que é o que a gente geralmente associa a matemática pura e simplesmente a raciocínio lógico. E não isso. precisa também dessa imaginação para poder trabalhar, principalmente quando entra na parte de física, química, associar as letras, às unidades de medida e etc. Então, esse simbólico é construído lá atrás, quando ele é criança, e ele aprende que a caixinha de fósforo pode ser um avião, se ele quiser, dentro da cabeça dele. Só que essa dificuldade em enxergar o simbólico se manifesta lá na frente quando ele se depara com o simbólico na vida dele, que até então ele não tem nem ele não percebe que existe o simbólico, ele simplesmente faz, simplesmente é. É como o peixe dentro d'água ele não percebe que algo existe. Ele só sabe que ele nada e que ele vai para qualquer lugar, acima e baixo, e ele fica onde tem vontade. E aí ele passa a atribuir sentido e significado às coisas. E é nesse momento que a aprendizagem acontece. Quando ele entende que ele está atribuindo sentido àquele conhecimento que está sendo passado, que aquilo tem importância, ele cria um significado dele próprio, interior, e a partir daí ele começa a utilizar e aprender. Nem que seja para passar numa prova. Se ele disser, eu tenho que aprender isso, bota na cabeça que eu preciso aprender isso para passar numa prova, mesmo assim ele está construindo sentido e significado. Então, essa importância de quando a criança senta para a gente e fala: por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele está aprendendo a atribuir sentido e significado às coisas dentro da evolução cognitiva dela. E aí, se você chega para essa criança e diz por que sim, Zequinha, no Castelo rá, eu adorava a Castelo rá, você termina às vezes matando a curiosidade. E você matando a curiosidade, você mata a criatividade. E quando você mata a criatividade, a criança, com tudo aquilo que ela carrega para construir, ela começa a caminhar para ser um adulto diferente. Então é muito importante você a como e por que você estimula. E tem uma parte também que a psicomotricidade diz que a gente não aprende, a gente não separa o corpo, mente, até numa visão holística que naturalmente eu tenho como terapeuta, mas para a psicomotricidade isso também não é separado. Porque se a hora de estudar é uma tortura, a criança nunca vai assimilar e estudar coisa boa. Eu digo muito, eu acredito numa educação justa e exigente. O que é isso? Justa no sentido de você não cobrar mais do que a criança pode dar, e exigente no sentido de que ela dê o melhor que ela pode dar naquele momento, dentro das circunstâncias do que ela pode fazer. Não se contentar só com fiz o fácil e acabou. Não, vamos fazer legal. Vamos pensar em 5 formas diferentes de fazer isso, tá entendendo? E aí você dá mais repertório para aquela criança. E é isso muito que se baseia no meu trabalho.
e dar repertório interior e exterior, e através do movimento. Porque eu vou, quando eu disse isso a você, a gente estava conversando, quando uma criança brinca, ela entra no lúdico. O lúdico é aquele momento que ela esquece de tudo e é só prazer. E aí, quando ela está no lúdico, ela não, ela percebe os medos e as limitações, sejam interiores, sejam que foram imprimidas nela, impressas, eles diminuem, sabe? Eu tenho criança que tinha muita dificuldade, por exemplo, ela era filha única, na família era a primeira neta, primeiro tudo, então tudo na família dela era para ela. Aí, quando a gente ia fazer as atividades, ela nunca queria fazer nada em grupo e ela nunca aceitava não ser a primeira da fila, porque ela era a primeira em casa. E aí a gente começa como é o nome? A fazer brincadeiras com eles, como eu fazia. Quem ficar por último, corrida. Quem ficar por último, ganha. Aí todo mundo aqui assim, ó, na marcha lenta, correndo, que não podia ficar parado, mas eles não podiam, né? Quem ficar por último, ganha. E aí ela ia querendo ficar por último, porque ela tinha que ganhar, né? Ela era a primeira. E aí ela foi ficando para trás, foi aceitando que ela podia estar em qualquer lugar da fila, e depois já não existia mais o problema da fila. Eu tenho também assim Sabe? um caso bem. Você falou na questão da exigência, que às vezes a gente acaba exigindo um pouco mais para que o filho estude, dando tarefa demais, assim, passando até dos limites na questão do estudo, né? E eu tenho um caso de uma pessoa próxima que o filho foi tão exigido, tão cobrado na questão dos estudos, e era botado em inglês, era comum, era não sei o quê, isso desde pequeno, que quando chegou à pré-adolescência, ele tomou abuso de estudo e ele simplesmente sumiu de casa. Ele passou uma semana fora de casa, porque ele não aguentava mais a pressão da questão dos estudos, ele não aguentava todo, assim, o histórico dele já vinha muito forte, né, da exigência com o estudo. Então, isso é muito importante o que você disse nessa questão da gente ser justo, né? A gente não ir além do que a criança é capaz, exigir além do que a criança é capaz, né? A É, gente eu cobrar, tenho, mas sem ser além do que ela é capaz e eu pode. tenho por exemplo, você está alfabetizando uma criança e ela vai fazer o B. E ela não sabe fazer o B. Aí ela tenta, faz o melhor que ela pode, só que ela não consegue cobrir direitinho aquelas atividades pontilhadas que as professoras na alfabetização fazem. Aí apague, faça de novo. Aí ela faz de novo. Apague, faça de novo. Nisso se repete 15, 20 vezes. Aí essa repetição gera frustração. E aí o que é que ela vai dizer? Nossa, vou para aquela tortura de novo. E aí aprender deixa de ser legal. A escola termina virando aquele lugar onde ela vai porque é obrigada. E aí ela aprende que ela precisa passar por essas obrigações. Ela vai escolher o trabalho quando fica na idade de escolher o trabalho, fazer vestibular, tal. Ela escolhe um trabalho que ela não gosta porque ela vai fazer aquilo, ela só quer que pague. E aí ela vai passar a vida toda trabalhando 8 horas por dia sem ter direito a sentir prazer enquanto trabalha. Mas ela aprendeu isso, ó, lá atrás estudando, que foi a primeira responsabilidade dela. Eu tenho uma história engraçada que eu ensinei um tempo na escola onde a gente dividia a escola municipal e uma escola do SESI. E a diretora do SESI, ela tinha algumas peculiaridades na forma como ela ia lidar com as aulas, os professores dela, que eu naturalmente ia de encontro com os meus pensamentos. Aí eu lembro de uma certa vez que eu tava fazendo uma gincana na sala. E aí a gente tava brincando, os meninos estavam correndo, batendo, assim, dentro da sala, mas todo mundo brincando, fazendo a pontuação no quadro. Aí eu fazia alguns desafios e assim, eles estavam brincando. E aí ela entrou e reclamou do barulho, bateu na minha porta. Ela, na verdade, ela abriu com tudo, né? Assim, descabelada, que barulho é esse, tá entendendo? Eu disse, não, a gente tá fazendo a gincana, a gente tá tendo a aula. Não, mas ninguém aprende nessa zoada aqui, não sei o quê. Eu disse, ó, a gente tá falando aqui sobre. A gente tá falando sobre alguma coisa, vamos supor, futebol. Aí eu fiz 4, 3 perguntas falando sobre a história do futebol,
sobre os primeiros clubes, sobre como foi a questão do racismo dentro do futebol, eles responderam todas. Aí eu virei para ela e disse: a gente está estudando e brincando. Aí ela ainda quis argumentar, eu disse: olha, se você me mostrar em algum lugar pesquisa científica, lei, determinação do MEC, que diga assim, silêncio e aprendizado são sinônimos, eu calo a minha boca e não falo mais nada. Mas enquanto isso, eu vou dar minha aula. A gente tem que Ela ficou começar mordida comigo. A gente começar a perceber, eu acho que os pais, muito importante isso, perceber qual a forma que a criança gosta de aprender, porque nem sempre a criança aprende da forma que é aquela que foi dita, que é como regra de estar na sala de aula, de ler, de escrever, não. Eu tenho um exemplo aqui, meu filho mais velho, o Rian, ele aprende muito porque ele gosta muito de história, ele gosta muito de geografia, e ele tem um canal que ele assiste muito no YouTube, e ele às vezes me dá aula, eu digo, poxa, se ele gosta, toda vez quando tem alguma tarefa de casa, que tem algum assunto, eu disse, vamos procurar lá naquele canal para ver se tem, e eu jogo para ele e ele. Aí assistimos juntos, né? Entendeu? Então, nem sempre aquela coisa da regra de aprender que tem que ser concentrado no silêncio, lendo, não é, vamos, exatamente, né? Então, assim, ele aprende muito dessa forma. Ele me dá aulas até, uma época desse, ele chegou me contando a história de Chernobyl, ele me conta tudo, das cidades. Eu falei, não, tu viu isso no canal tal. Isso aí desde esse dia que eu comecei a ficar atenta e eu digo, não, eu vou observar e vou por esse caminho. Ele não gosta de assistir esses vídeos, e os vídeos muito interessantes realmente. Então, toda vez que tem um assunto na escola legal, interessante, de geografia, história, até de matemática, eu vou lá com ele e começo a assistir. E ele aprende muito. Então, assim, a gente não pode estar só fechado para que a aprendizagem tem que ser aquele que foi dita para a gente que tem que ser, né? Na sala de aula, E, e, quietinho. e principalmente, o que era para ser o estudo agora virou um momento em que você divide com seu filho. Virou um E, momento em que estreita os seus laços com ele. E exatamente. isso daí com muito amor, com muito prazer, com muita alegria. Agora é óbvio que, por exemplo, matemática tabuada, a gente tem que saber. E isso daí é repetição. Algumas regras de português a gente tem que saber. Isso é repetição. Mas depois que esse período necessário de uma repetição ou de decorar passa, porque o professor pode usar a psicomotricidade para fazer assim: pega, bota um monte de número lá longe dos meninos, num canto da sala, os meninos em outra, faz 9 vezes 8. Aí quem sabe o resultado? Aí o menino tem que correr lá para pegar o resultado e trazer. Ele está calculando mais rápido do que ele consegue, mais rápido do que até se ele pedisse para pensar, porque ele quer pegar para ganhar. Então ele está brincando. Ele não percebe, mas ele está brincando, mas está desenvolvendo raciocínio lógico, estratégia, está Exato. desenvolvendo uma série de inteligências que vão ser mais necessárias para a vida do que para necessariamente a escola, que é uma parte na nossa vida. Então, aprender pode ser bom, tá entendendo? Aprender é um momento de felicidade. E eu luto muito, muito, muito por isso. Quando eu cheguei lá no núcleo que eu trabalho, os meninos estavam sem aula por algum tempo, o professor tinha se afastado, e eu comecei a trabalhar com eles. Era meio que assim, os professores estavam meio que evitando. E aí eu fui, comecei a trabalhar, e aí eles foram crescendo, os meninos foram desenvolvendo novas habilidades. Eu falo meninos, mas tem alguns que têm quase 50 anos. E eles foram desenvolvendo habilidades novas, eles foram se relacionando de maneiras novas, eles foram procurando outras formas de se expressar, sabe? Aquelas pequenas coisas, porque às vezes eles colocam, um olhou feio pro outro, aí como a emoção é algo que como se o filtro que regula a emoção ele não tivesse muita dosagem, aí já não gostou do outro, não falo mais com ele, viramos inimigos. E aí eles começam a brincar um com o outro, daqui a pouco estão abraçados. Só que aí a gente estimula que esse desenvolvimento da afetividade entre eles, entre os próximos, seja feito. Mas aí eles precisam de oportunidade para que isso aconteça. E isso daí é o que a gente tem que. Você, como mãe, está fazendo com o Pedro, e obrigado pela confiança. E é o que a gente tem que fazer, oportunizar.
Porque lembra quando a gente tava na aula sexta, aí o Pedro teve umas reações, aí você já ficou assim, eu disse, deixa, ele tá aprendendo a lidar com a frustração. É o momento dele, ele é uma criança. A gente não pode exigir que ele tenha a resposta de um adulto, de chegar, absorver e dizer, não, olha, realmente, eu estava errado nisso. A gente que é adulto às vezes não faz, passa a semana. Isso, Então deixa. exatamente. Ele vai aprender, ele vai experimentar, ele vai lidar e daqui a pouco ele vai começar a se entender. Porque eu, para começar a aprender, eu precisei aprender como eu aprendo. Porque, por exemplo, a minha esposa não está aqui, mas ela é testemunha. Sabe o que é que eu faço muitas vezes? É muito, é muito, é muito parado para mim assistir um vídeo, sabe? De uma hora, de uma aula, de uma palestra. Então eu boto, mas eu preciso escutar. O meu canal auditivo é o principal canal de acesso para que eu possa aprender. Então o que é que eu fiz? No lugar de me concentrar com a visão, eu boto a palestra, boto no celular, boto o fone e eu vou lavar prato, eu vou fazer outra Assim coisa. também, viu? É? Então, eu Eu tô às muito vezes, assim também. Eu, às vezes eu me desconfio que eu também sou TDAH, porque eu sou do mesmo jeito. às vezes eu jogo no celular enquanto eu passo, mas eu pego uma coisa que não precise da minha atenção, sabe? Um joguinho besta, que seja alguma coisa para passar o tempo, porque o que eu preciso é escutar. E às vezes eu escuto duas, três vezes a mesma coisa. Na quarta, eu já digo tudo assim que o cara tava falando. Só que quando eu tava lá atrás, que eu ia fazer isso, esse menino aí, pelo amor de Deus, eu só quer ver TV. Não, não era, porque para ficar parado para mim, nesse sentido, é muito difícil. Muito difícil. Hoje a minha hiperatividade ela não é tanto física. Que até o pessoal diz que eu sou muito calmo. Eu fico assim, eu desconfio, sabe? Porque eu sei o quanto eu me trabalho, o quanto eu me policio para aparentar toda essa calma que acham que eu tenho. Mas eu me, qual é o nome? Eu me trabalho para poder saber, conhecer os meus limites, conhecer um momento que eu posso falar ou não. Várias vezes eu estou com pessoas próximas a mim e eu digo, olha, eu não vou falar sobre isso agora porque eu não vou saber falar. Porque se eu falar, a impulsividade vai vir e aí eu vou falar até o que eu não quero. Então, não, deixa eu me entender, eu cozinhar isso dentro de mim melhor. Quando eu estiver preparado para falar isso de uma maneira que não seja agressiva ou que não agrida você ou quem quer que seja, aí eu falo, mas agora eu prefiro ficar calado. Então, é necessário também as pessoas que estão ao redor conseguirem entender essas nuances. Ó, só fazer uma ressalva. Meu amigo Tiago Galvão está aqui, grande professor de educação física, grande está aqui. Começamos nosso trabalho junto lá em 2000. Não vou nem falar enquanto para a gente não parecer velho, porque faz tempo. Tem mais de 10 anos. Tem uns 15 aí, né, parceiro de faculdade. Mas aí a gente vai se trabalhando, conhecendo como o outro aprende, conhecendo aquele funcionamento e conhecendo o que a gente pode fazer. Isso é uma coisa interessante até. Você falou lá atrás essa questão porque eu busquei a parte terapêutica. Eu busquei primeiro para me entender, entender as pessoas que estavam ao meu redor. Depois disso, eu senti uma necessidade, porque às vezes a gente passava o ano inteiro trabalhando com uma criança, um aluno, e às vezes nas férias, um mês de férias, quando ele voltava, botava tudo a perder. Ele voltava outra criança. Então eu senti a necessidade de ter a capacidade de intervir também com os pais. A gente está iniciando o processo e você vê que as minhas dicas, as minhas sugestões, elas são sempre coisas simples, mas com símbolos profundos.
Então fale aí, já que você já está Tá. querendo entrar no assunto, então fale sobre essa Adiantei, foi? importância. Oi? Eita, adiantei, desculpa. Não, então fale um pouquinho sobre a importância de ter esse acompanhamento com o terapeuta, e principalmente que tem que ser educador para ser, né? Para fazer a psicomotricidade tem que ser educador, no caso, né? No caso, se for em contexto escolar, sim. Né? Então, Sim. eu falei sobre essa importância. E você, como terapeuta, o que você poderia nos falar sobre a terapia em crianças atípicas? Eu sei que a psicomotricidade ela é tão importante para crianças neurotípicas ou não, né? Mas, assim, vamos falar agora da criança atípica, né? E a relação com Especificamente. isso, e a relação dos pais nesse processo. Eu sei que, como eu falei lá atrás, que você orienta muito os pais, você tem me dado essa orientação muito boa, muito gratificante. A gente mal começou, mas assim, você me deu aquela dica da questão das perguntas com Pedro, quando ele está estressado, que quando eu jogo a pergunta para ele, é, funcionou tão bem, né? Está funcionando tão bem. Então, fala um pouquinho mais sobre esse processo para a gente, e qual é essa importância, né, de um terapeuta nesse processo das crianças atípicas. E para nós pais também, né? Porque eu sei que você trabalha, você tem a opção de trabalhar só com as crianças, mas você também tem a opção de trabalhar em conjunto, pais e a criança, né? Uhum. Eu até estava pensando no nome para isso, conversando com uma mentora minha, a Bruno Mateu, que a gente, a filha da Gigi, não sei se a Gigi ainda está aí, mas filha dela, que a gente estava pensando num nome para esse trabalho que eu faço, e a gente conversando, a gente chegou no, eu acho que você vai concordar, no nome Brincando Terapia. Hã? Demais. Porque é exatamente isso que é. E eu fiquei encantada justamente porque você fez uma coisa com o Pedro na questão das atividades que ele funcionou de boa, ele se concentrou muito bem e ele seguia muito bem o que você dizia. Então, assim, eu achei incrível. É um trabalho, gente, quem puder, faça, porque só fiz um aí, já estou encantada, imagino o que vem pela frente, né? Que é o seguinte, que eu senti a necessidade de trabalhar com os pais, então eu busquei os conhecimentos que eu já tinha da PNL, porque a PNL, a Flávia está dizendo, dia 13 de julho é dia do Mundial do TDAH, é verdade, tá vendo? Beijo, Flavinha! E Minha eu como amiga bom, lá de uma pessoa. E eu como bom TDAH esqueci. Não fiz nada, amanhã eu vou postar alguma coisa, mas, mas ó, o que acontece? Eu senti essa necessidade porque a PNL ela ia me trazer a eu entender como aquela criança funciona. Na PNL é um mapa, que são as atitudes, que são as reações. E aí, com o mapa dele, eu sei como intervir. E a partir daí, só que nessa equação tem os pais. E aí, para poder atender os pais, aí eu fui buscar, além da PNL, a constelação. Por quê? Porque existem coisas que acontecem conosco que não vêm exatamente de nós. São coisas que são sistemas que nós estamos incluídos e que esses sistemas têm seus funcionamentos e seus equilíbrios e aprender a identificar e qual é o seu papel que você tem para o equilíbrio do sistema e qual é o papel que você quer realmente exercer para a sua saúde mental, para o seu bem-estar. Isso daí a constelação me trouxe. Então eu juntei isso tudo para fazer o trabalho que eu faço. Porque eu vou até me citar como exemplo agora, mas é porque eu já estou em ordem, estou ficando fininho, ó, meu pescoço está mais fino, estou emagrecendo. Que, que é o seguinte, eu tenho todo o conhecimento da educação física para fazer exercícios. Dentro da educação física, a gente aprende o básico da alimentação para poder emagrecer. Mas mesmo assim, eu continuo gordinho. Então, eu tinha toda a parte de conhecimento necessária para que eu fizesse. Só que a constelação estrutural trabalha com três pilares: conhecimento, conexão e ação. E aí o que acontece? Eu descobri que eu tinha um problemazinho no coração e não posso mais lutar, que é o esporte que eu amo fazer, que eu sempre fiz, e foi por causa disso que eu virei professor.
a minha conexão foi quebrada e nada substituiu. Então, mesmo eu tendo todo o conhecimento do mundo, as minhas ações não foram de encontro a isso. Só que isso foi um processo que eu já venho passando há muito tempo para ressignificar. Levei anos para entender e aceitar. Hoje eu aceito. Ainda dói, não vou mentir não, porque eu era bom, viu? Eu era bom. Às vezes Mas eu já. dói, mas a gente consegue, chega lá. Mas hoje eu aceito, tanto que eu estou falando abertamente sobre isso. Então, eu buscar entender o que tinha acontecido. Isso eu usei isso como exemplo eu mesmo. Mas entender isso daí eu só entendo porque hoje eu entendo as leis do amor, os princípios sistêmicos e com todos os movimentos envolvidos nas dinâmicas familiares, afetivas, para que a gente possa equilibrar. Eu aprendi a equilibrar e utilizo em outras pessoas, utilizo na minha vida. Então, o processo terapêutico ele soma, porque agora eu consigo intervir na criança, consigo intervir nos pais e a gente vai caminhando junto. A gente vai caminhando junto. Eu já trabalhei com a família que eu para poder o filho mudar o comportamento, ele estava muito agressivo, o TDAH muito agressivo, chegando a agredir. Eu tive que ressignificar o relacionamento da mãe com a avó, porque elas duas eram os pilares para ele. E elas duas não estavam brigando. Então ele olhava para as duas e não tinha a concordância. Então ele, como criança, reagia tendo os exemplos que ele tinha, brigando. Porque as duas brigavam, então o que é que ele faz? Eu tenho que brigar também. E aí eu restabeleci essa conexão. E a partir do momento que eu restabeleci essa conexão, óbvio que as duas estavam dispostas a passar pelo processo. A gente conversou, foi falado isso e todo mundo concordou. Aí depois que eu consegui restabelecer a conexão das duas, que foi muito rápido, Que elas bom. conseguiram. Ele evoluiu, fez assim, ó. Ele evoluiu de um jeito que a questão da agressividade diminuiu 90%. A impulsividade hoje existe, mas ela não está da forma que ela estava. Então, às vezes a gente vai. Se eu tiver um olhar que não seja holístico para essa situação, eu vou intervir somente na criança e não no contexto. E às vezes, ou só na criança e na mãe. E eu percebi que para que isso pudesse fazer, tinha que ser a criança, a mãe e a avó, porque os três moram juntos. Então, restabelecendo o equilíbrio entre os adultos, eu restabeleci o equilíbrio na criança. E isso daí é muito gratificante. É muito gratificante poder intervir, sabe por quê? Eu e a minha mãe, principalmente a minha mãe e meu pai, também, porque ele faz parte disso, a gente aprendeu batendo cabeça. A gente aprendeu tentando com muito amor, tentando até acertar, até a gente conseguir se equilibrar. E com o conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que esse caminho pode ser mais curto e menos doloroso. É porque, na Sabe? verdade, assim, a criança em si, o que ela vivencia, influencia muito, né? Então, assim, o ambiente que ela vive influencia muito. Então, é muito importante se trabalhar, às vezes, é uma conexão entre pais que talvez não esteja legal, é conexão entre uma avó, como você falou, e a mãe, que também não está legal, e isso influencia muito no comportamento da criança. Então, assim, tem que ter mais esse envolvimento do amor. Eu sei que não é fácil, porque, assim, principalmente para muitas que vivem, assim, tá só na luta, mas não é fácil. O dia a dia corrido, como dona de casa, às vezes quem trabalha fora, e, enfim, mas. É bem importante isso que você está falando, e eu estou doida para chegar nessa parte aí. Não, Obrigada, menina. Assim, eu não vou dormir hoje, viu? Dizendo que eu estou muito ah, gata. era isso que eu ia dizer, rapaz. Você está sendo elogiada. A Obrigada, meus LJ Sonho amores. Meu, a Flávia, Beijo, 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 a beijo, meninas. Paulinha.
A Messi, a Ah, tá. Flavinha, a Ah, Paulinha. a minha caneca, Paulinho. E eu A não minha bebia café, água aqui viu? também, eu só não consegui tomar ainda, Paulinha. Uhum. Ó, quer ver uma curiosidade interessante nessa história terapêutica, de como as histórias se repetem? Hum. Vou começar o seguinte. O avô do meu pai se chama João, certo? Ele teve um filho, que era meu avô, se chama Antônio. Meu avô Antônio decidiu homenagear o pai dele. Aí colocou o nome do meu pai de João Neto. Hum. E o meu pai decidiu homenagear o pai dele, como o pai dele tinha feito. Então, meu nome é Luiz Antônio. E eu decidi homenagear o nome do meu pai no meu filho, João. Então, há 5 gerações, na minha família nasce um João, um Antônio, um João, um Antônio, um João. Aí eu Eita. já vou e não, nada foi imposto, todo mundo fez de coração. E aí eu já vou começar na pressão, porque o filho do meu filho, que é João, meu neto, tem que ser Antônio, né? Para ir pro Para não seis, para ir pro quebrar, né? seis. Para não quebrar. Mantém essa tradição aí. Mas você vê como é interessante. A gente na vontade de homenagear nossos pais, nossos avós, na minha família, inconscientemente isso aconteceu. João, Antônio, João, Antônio, João, Antônio e agora João. E isso daí esses ciclos não se repetem só nos nomes, se repetem nas dinâmicas familiares também. E hoje eu posso, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de poder atuar. O Gerson tá rindo, mas ele sabe. Mas isso é muito interessante. E principalmente quando fala da minha intervenção na família, eu sempre busco regras simples, mas que têm símbolos profundos, que carregam uma força intrínseca dentro daquilo e que a pessoa vai trabalhando, vai fazendo, e a mesma coisa da psicomotricidade. Inconscientemente, ele vai reconhecendo, ele vai amando, ele vai reconstruindo aquilo. O Jarlton está dizendo que o filho dele tem que ser Jarlton segundo. Eu apoio, viu? Eu apoio. E a Jaci, ele colocou o nome do marido no filho. Até hoje ele reclama. Eu quis botar o nome do Pedro e o nome do pai, mas ele não quis também, né? Então, queria ter É, colocado o João, mas ele não. João Pedro, Mas ó, olha. falta 5 minutinhos, viu, Luiz, para a gente Certo, certo. acabar, infelizmente, mas conclua para a gente poder fechar. E eu quero falar um pouquinho sobre a nossa próxima live, que vai ser incrível. Certo. Pessoal, fico muito grato de falar sobre isso, porque eram coisas que eu já venho fazendo há anos, mas eu estava meio tímido, sabe? Meio escondidinho, fazendo ali, só quem estava muito envolvido sabia. E agora não, agora eu joguei para o mundo, joguei para o universo. Graças a Deus o universo está me respondendo com muito amor, com muito carinho, com muito reconhecimento. E é isso que eu quero. Eu amo ver pessoas se desenvolvendo. Então, por isso que eu acho que eu estou na profissão certa, fazendo as coisas certas. Porque, assim como lá atrás eu tive pessoas que me ajudaram, hoje eu posso ser auxílio para outras. Então, isso para mim meu para. Eu li já sei falar um palavrão, mas assim, é o que mais me motiva a sair da cama todos os dias. E quando você faz com amor, com carinho, que eu sei que, e dedicação, que eu sei que você faz, as coisas fluem, as coisas dão certo, né? Porque o Luiz, ele é muito. Quem tiver a oportunidade de fazer a terapia com o Luiz, façam, porque ele trabalha de uma forma com muito cuidado, com muito carinho. E assim, eu sei que vocês vão estar em boas mãos, assim como eu entregar o meu filho, né, nas mãos dele para fazer terapia também. E estou esperando assim que vai ter ótimos resultados, porque eu digo sempre que a gente tem que acreditar nos filhos da gente, independente de qual condição que ele tenha, né? Não desistir, eu não desisto. Eu sou aquela mãe que, mesmo que aquelas pessoas digam assim, isso não vai dar certo, isso não é balela, isso.
eu corro atrás. Se vai dar certo ou não, eu tenho que ver se vai dar certo ou não. E eu acredito, a gente tem que ter, a gente como mãe, a gente tem que acreditar nos filhos da gente. Isso para mim jamais assim vai tirar, ninguém vai tirar isso de mim. E eu espero que ninguém tire isso de vocês também. Né? Inclusive eu queria falar muito sobre isso, que a nossa Ô, próxima live vai ô, ser com Fran, uma mãe Fran, de, quer falar, Luiz? se- não se eu fosse escutar cada vez que disseram que eu não prestava, que eu não ia dar em nada, tô aqui. Exatamente, você é inspiração, rapaz. Mas eu vou dizer assim, a próxima live vai ser com a mãe de um adolescente, que hoje a gente teve uma notícia maravilhosa. E assim que ela deu a notícia, a gente, na mesma hora, a gente precisa fazer uma live com ela, porque é muito importante, né? Que a gente não deixe e não escape os nossos sonhos para o futuro dos nossos filhos, independente de qual condição que ele esteja. Então, assim, vai ser incrível, porque ele arranjou o primeiro emprego, ele é autista. E assim, vai ser incrível. Então não percam a próxima live, porque vai ser demais. A gente vai soltar aí e vocês vão ver como vai ser emocionante essa história, porque eu ia até dar um testemunho, assim, um testemunho, eu ia falar alguma coisa, mas eu deixei para a próxima porque eu acho que cabe mais lá do que aqui. Mas é Ó, isso. eu também vou sugerir agora uma pauta já para a próxima semana. Tá aqui na live a Sani. A Sani é professora de educação física como eu, trabalha na educação especial como eu, e ela é mãe de uma menina linda que também é TDAH. Ai, Que que então ela vive na prática dos dias e vive também no contexto professor. Então ela tem muita coisa boa para contribuir com a gente. E a menina dela é tão incrível, tão incrível, tão incrível que está aprendendo inglês sozinha. Olha Tá que incrível, aprendendo. mas vocês já são muito inteligentes, minha gente. E nunca deixa. Aliás, os filhos da gente são muito inteligentes. A gente não pode jamais tirar isso deles. Dizer assim, dá força, você pode, você consegue, que você chega lá. Não deixe ninguém tirar isso de você. Não deixe médico, terapeuta dizer, ah, seu filho não vai ser capaz de fazer isso. Ele vai sim, se você acreditar. Ele vai sim. A gente, nós mulheres, homens também, mas assim, somos guerreiros, somos fortes e a gente sabe que a gente acreditando, depositando fé, a gente consegue muita coisa. E eles vão ser assim, é, vai estar lá. Eu tenho certeza que todos vão voar, só basta a gente acreditar. Eu assino embaixo sem ler. Ah, que maravilha! Mas eu adorei estar aqui. Eu quero que você finalize, porque eu já falei demais, né? Ai, gente, muito obrigado por tudo. Obrigado porque eu sei que a quantidade de lives estão acontecendo. Eu sei que essa isolamento social é tão prolongado, mas nós estamos aqui com a TIP sempre dispostos a contribuir com vocês com conteúdo de verdade, com conteúdo além de informativo, com alma. Porque Vamos querer live com a Sam, estão pedindo. Vamos querer live com ela também. vamos sim. Eu já joguei aqui que é para ela não ter como negar. Já foi Diga aí, arquitetado. ok, porque eu vou ter que gravar aqui e você vai ter que aceitar. É, tem que ter a prova, a prova. É, dê sua palavra, já estou intimando. Pois, gente, muito obrigada. Espero vocês na próxima live. Um beijão a todos e assim muito grata por ter vocês assim, você, a Paulinha, a, a, a Michele. Michele e o Fabiano que nos auxilia também todo, né, nessa roda linda, né? E eu sou muito grata de ter vocês como família, como amigos, que a gente às vezes um mexe com o outro e é muito bacana. Muito grata mesmo. Tamo junto. Queria dizer, Paulinho, que o Lavandinha é ótimo, tô adorando. Ó, Uhul! a Djaci, ela é sogra da Sana, ela tá dizendo aqui, já aceitou. Se a Djaci falou, tá falado, viu? Tá Tem que falado. cumprir agora. Pois um beijão, gente. Eu acho que já deve estar encerrando daqui a pouco. Então, fica aí para a próxima. Não perca, que vai ser lindo e vai ser emocionante, né, Luiz? Tamo junto. Beijo, beijo a todos. Obrigada, gente. Boa noite, bons sonhos. Tchau. Vou encerrar, hein, gente? Pode, Beijão. pode fechar, pode fechar.